Eu não sou escritor profissional, eu sou um portuário aposentado. Aos 70 anos lancei o primeiro livro meu, chamado Memória na Pele. Era um momento assim que eu tinha um acúmulo, né, de 70 anos, né, vitórias, derrotas. Eu falei, caramba, agora é a hora de escrever e depois fazer um pacto com São Pedro para viver mais 70 anos. Então, em 2018, o primeiro livro, Memória na Pele, pelo nome já dá para saber por onde que eu transitei. Foram 70 anos mesmo, vindo da Bahia por conta da seca e tal, e aqui fiquei. Então, os 76 anos que eu tenho hoje, 66 são morando em Santos. Aí, em 2021, escrevi, em plena pandemia, o Santos Cidade Libertária. Porque já naquele momento eu sentia, a gente falando de literatura, eu sentia que dentro da minha militância, para dialogar com os jovens, para dialogar, ir numa sala de aula, fazer um diálogo, eu precisaria ter um material que eu não estava encontrando esse material. Então, Santos Cidade Libertária, não estou afirmando que Santos é uma cidade libertária, eu estou dizendo que Santos, num determinado momento, diz a história, né, que 3 meses antes do decreto da Princesa Isabel, já não tinham mais escravizados Santos. E aí eu fui atrás, né, como dessa construção, né. E tivemos vários abolicionistas, tivemos os quilombos. Então, nesse livro aqui relata, né, os pontos da contribuição do negro. Jabaquara, o quilombo do Jabaquara, o quilombo Caetilipe, as igrejas, São Benedito, que hoje é outra violência. Na Avenida Afonso Pena está fechada, porque uma parte da Igreja Católica, lá do bispo e tal, não renovou, só que aquela irmandade, aquela igreja foi construída por uma irmandade preta, né? De ocorreados e ex-ocorreados, de escravizados e ex-escravizados. A igreja Nossa Senhora do Rosário, que está aqui no centro de Santos, era Nossa Senhora Rosário dos Homens Pretos. Aí, após a abolição, a igreja acabou a escravidão, não precisa mais, tira homens pretos. Eu fui em Salvador agora no começo do ano, tem uma Nossa Senhora do Rosário, fiz questão de ir lá para ver se está lá a expressão toda, Nossa Senhora Rosário dos Homens Pretos. São Paulo também, Rio de Janeiro, mas Santos, quer dizer, isso, o apagamento se dá de tudo que é fora. O apagamento se dá de tudo que é fora. Então, nesse livro aqui, eu dialogo, né, com essa família, essa aqui é uma família negra constituída, que é exatamente o contrário do que acontecia quando o negro era capturado na África, e falava a mesma cultura, era do mesmo dialeto e tal, cada um era mandado para uma parte do Brasil, vendida para uma parte do Brasil, para facilitar o quê? A dominação do escravocrata, né? Para que não houvesse resistência. E aí vai em forma de gibi, exatamente para dialogar com o público jovem, o público das escolas. E eu tenho feito muitas conversas dentro das escolas. Atualmente eu estou num projeto chamado Quilombagem, junto com a Unifesp e a Seduc de Santos, sobre a Lei 10.639 e a 11.645, que é sobre os povos originários. E o material, e para minha surpresa, né, muitos professores, né, adotaram esse livro como material para fazer mesmo conversa nessa sala de aula. Aí tem alguns poemas, também todos eles no combate aos preconceitos, que aí tem o Sonho de Liberdade, tem o Duro na Crítica. Duro na Crítica porque eu estava numa roda de conversa na USP, em São Paulo, aí um aluno pegou e falou, professor, você não acha que vocês são muito duros na crítica? Aí eu falei, primeiro, eu me sinto honrado pelo professor, não sou professor, sou militante, que aprendo toda hora. Aí ele falou, mas o senhor não acha que tem que valer a Constituição? Aí eu falei para ele, também acho. Agora, dá uma olhada na sala que você está aqui, que é uma sala de Direito, quantos alunos negros ou alunas negras tem aqui? Isso que era um debate sobre as cotas lá atrás, né? Aí ele pegou e falou, mas você não acha que tem que valer a Constituição? Eu falei, no dia que valer a Constituição, esse debate não teria sentido aqui. Mas hoje a Constituição, o artigo 5º da Constituição, está sendo desrespeitado. O dia que ele tiver, a própria lei fala que quando tiver o equilíbrio, por isso que a cada 2 anos a lei é avaliada.
Quando tiver o equilíbrio, equivale à competência. Só que até agora, chamaram o negro para uma corrida de Fórmula 1, deram um Fusquinha para o negro e deram para a classe, para a elite, deram Fórmula 1. Aí a classe de baixo, né, chega em segundo, de quem é o mérito, né? Então essa é a discussão que a gente precisa fazer. Então é muito importante, mas eu estou feliz, viu, quando eu vejo você escreve, quando eu vejo que ela está escrevendo, quando eu vejo que mesmo a partir dos 70 anos eu começo a escrever, vejo o meu filho Alexandre que está aí agora, acho que ele está lá fora, mas também está escrevendo, vou numa universidade, eu tenho muitos lançamentos de livros, né, que levam, né, para as pessoas repetirem, né. Então acho que nós, é uma responsabilidade nossa, criarmos cumprirmos essa demanda, essa agenda, né. Por isso que quando você pilota esse projeto aí, que vai fazer debate com alguns escritores dentro das escolas públicas aqui, deixar esse livro, eu acho que isso é fantástico. Eu acho que aqui em Santos tem um livro, né, a gente está lutando aí para ter uma biblioteca que seja. A gente pensa nas bibliotecas, né, como um espaço mesmo, né, que atraia, né, as pessoas ir e tal. Que tem a bibliodiversidade, tem a contador de história, tem a clube do livro, bibliotecas vivas, né? Agora mesmo tem um projeto que foi aprovado, está tramitando, do vereador Chico Nogueira, que é poesia nas escolas. Tem uma série de iniciativas, o projeto do livro também, né, que está tramitando também, porque tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal se interagindo. Acho que a gente tem essa agenda aí para a gente, de militância mesmo, para a gente fazer isso acontecer. E no mais, e aí como todos os meus livros são a partir do primeiro livro eu senti a necessidade de escrever poemas, mas todos eles voltados como arma mesmo de combate aos preconceitos. Porque eu acho que temos que usar todas as armas, né, para... Diz a Conceição Evarista, a escrevivência, né? A escrevivência. E muito do que eu escrevo é escrevivência mesmo, porque eu vivi até os 10 anos no Norte e Nordeste, lá no Agreste Baiano, e eu sei que na África tem uma árvore chamada baobá, que é uma árvore sagrada de lá. E aonde eu nasci tem uma árvore chamada umbu, que é um negócio impressionante. Ela, quando vinha o verão violento, muito seco, ela morria praticamente, mas nos primeiros pingos de chuva ela vinha com uma força violenta, uma força quase que inexplicável. E aí, quando um dos meus poemas meus, depois de muitos anos na Bahia, eu escrevi, está nesse livro. E agora, quando eu fui na Bahia, eu fiz questão de gravar um vídeo embaixo dessa árvore, que para mim é o simbolismo do Nordeste, como se eu estivesse na África, né? E aí, praticamente já encerrando, nesse livro aqui, todos nós precisamos nos conhecermos. Tem hora que fazemos um questionamento, enquanto ser humano, para que viemos, o que estamos fazendo. Isso que nós estamos fazendo, quando não estivermos mais aqui, se ficou algum legado. E aí eu fiquei muito tempo assim, né, fazendo essa série de questionamentos, uma vontade impressionante de você parte da África, pelo menos parte da África, já que a África são 54 países, né, no continente. E quando você fica naquela dúvida um dia, aí para mim, eu estou falando aqui até pedindo licença para vocês, também a minha espiritualidade, não tinha consciência nenhuma dela. Fui batizado na Igreja Católica, em determinados momentos entrei em conflitos, né, com o posicionamento da religião, mas sempre para mim sempre teve força superior, né? Eu não acredito que estejamos aqui, soltos aqui nesse planeta chamado Terra. E aí nessa angústia minha, né, eu tenho um sonho que depois eu batizei de sonho de liberdade, e aí nesse sonho eu chego ao continente africano. E aí a partir desse sonho, que é sonho de liberdade, eu faço poema, né? Levanto, escrevo poema.
E esse eu digo que é o poema Guarda-Chuva e o poema Mãe, porque a partir daí vieram vários outros poemas. Mas todos eles voltados a... Então ganhei esse presente, né? Esse presente ganhei da divindade Oxalá. E aí ela protegeu, eu encontrei ela protegendo os meus lá. E a partir disso, a partir desse momento, a minha espiritualidade eu sei que eu tenho que mudar. E não é só, todas as religiões são importantes, mas você precisa ter uma fé e ela te fortaleça. Né? E, então esse livro também, para mim, serve. E aí no finalzinho, se tiver 2 segundos, aí a gente encerra com esse poema. Tá bom. Isilda. As crianças, eu sou muito chamada para falar sobre etnia, apesar de não ter muito contato, mas é uma representante que está ali, né? Então,